Shalom, amados, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, dia 2 de maio de 2021, a lição de número 5, que tem por título Dons de Elocução. Então hoje nós vamos falar a respeito dos dons que estão relacionados à fala. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios 14, 2 e 3, que diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nossa verdade prática diz: os dons de profecias, de variedades de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, do 7, do 10 ao 12 e 14, do 26 ao 32, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um segundo o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro, a quem estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. A nossa introdução diz: o estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados como os dons de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo, segundo 1 Coríntios 14, 3. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Sem sombra de dúvidas, esses 3 dons são os dons que mais vão, podemos até assim dizer, ser questionáveis, né? Até que ponto manifestações relacionadas à elocução, à fala, elas são verdadeiras. Então, nós vamos ver hoje um dom que ele é difícil de lidar com ele. Por quê? Porque você precisa entender bem as questões e você precisa ter uma consciência de que é o dom mais inspirado por Deus. É aquele que, quando ele é genuíno, quando ele é totalmente verdadeiro,
a pessoa que faz uso dele depende totalmente, exclusivamente de Deus para que ele possa fazer com que esse dom seja verdadeiro, né? Não seja... Porque, irmãos, às vezes quando a gente fala de inspiração divina, nós temos que tomar cuidado com 3 coisas. Nós temos que ter claro na nossa mente a respeito de 3 coisas. Primeiro, a inspiração divina, ela não é, eu vou dizer, usar um termo aqui, ela não é possuidora. O que eu quero dizer com isso? Ela não possui a pessoa perde o seu sentido, perde a razão e ela é usada. Não, Deus usa a pessoa através de intuição mesmo. Você recebe uma mensagem de Deus e muitas vezes você até tem medo de expor aquela mensagem, mas ela é terrivelmente indutiva o usar de Deus, a vocação que Deus está te dando. Então, o dom de elocução, os dons de elocução, eles são difíceis de você saber lidar com ele por essa questão. Então, você nunca vai ser possuído pelo Espírito. O Espírito de Deus nunca vai tomar posse no sentido de tirar a sua faculdade e ele te usar como se usa um robô. Nunca vai acontecer isso. Ele sempre vai te dar uma direção, ele sempre vai... que muitas pessoas chamam de intuição. Então, o Espírito Santo toca, fala, ele faz você perceber, você sentir alguma coisa que ele quer fazer. No dom de elocução, há uma dificuldade, porque ao mesmo tempo que você não tem como saber se a pessoa está 100% sendo usada por Deus ou não, existe duas fontes que são terrivelmente perigosas. Quais são? Primeiro, eu mesmo. Às vezes, eu posso, porque eu conheço uma pessoa, porque eu sei o que uma pessoa está passando, eu sei determinada circunstância na vida da pessoa, eu posso me sentir impulsionado por mim mesmo. Não é demônio, não é Deus, eu mesmo me sinto impulsionado para falar alguma coisa para uma pessoa. E às vezes existem pessoas, eu não acredito que isso aconteça na igreja, porque o ambiente da igreja não é propício para isso, mas existem pessoas que elas recebem também essa inspiração maligna. Então, quando você olha para algumas situações, você facilmente identifica que uma pessoa pode ser influenciada malignamente para falar, para transmitir alguma coisa. Então, o dom de elocução é difícil por essa circunstância de você lidar com ele. E aí, nós precisamos aprender um pouco sobre cada um desses dons. E nós vamos começar falando sobre o dom de profecia. A profecia, irmãos, às vezes a pessoa ela usa um texto que Moisés ensinou lá no Pentateuco, que alguém diz assim: como é que a gente avalia se o profeta é de Deus ou não? E aí Moisés dá uma aula dizendo: olha, quando a pessoa falar uma coisa em nome de Deus e aquilo não acontecer, ela é um falso profeta. Ela deve ser morta a pedradas. Só que ele fala uma outra circunstância também. Ele diz o seguinte: se a pessoa falar uma coisa, aquilo acontecer, e depois que aquilo acontecer, ela te chamar para você servir outros deuses, ela é falso profeta. Então veja que há uma
possibilidade da pessoa falar e aquilo não se cumprir, fica fácil identificar que é um falso profeta. Há uma possibilidade da pessoa falar, aquilo se cumprir, e depois ele tirar o foco de Deus. Colocar o foco nele, colocar o foco... também é falso profeta. E aí nós precisamos também entender o que é profecia. Por quê? Porque na própria leitura bíblica aqui, o apóstolo Paulo ele vai dizer, que fale 2 ou 3 profetas e que os outros julguem. Por quê? Porque nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com a questão da profecia, porque a profecia ela tem dois aspectos da palavra profecia na Bíblia. A primeira que nós devemos tomar cuidado é a questão de ter acesso a coisas futuras. Então, vamos supor, se eu falo, olha, vai acontecer tal coisa, e aquilo acontece, eu tive um acesso ao futuro antes do tempo. Isso é a profecia em si, que eu já até muitas vezes falei na igreja. Esse tipo de pessoa que previa o futuro, que previa as coisas que iam acontecer, na Bíblia, eles vão ser chamados de videntes. E por que é muito bom a gente entender a questão de profeta e de vidente? Porque, na maioria das vezes, há uma distinção. O profeta é aquele que tinha a função, ele era entre aspas, um fiscal de Deus. Ele ficava de olho no país dele lá. Quando a nação começava a agir erroneamente, esse profeta ia até o rei. Ou, às vezes, ia para a própria população e começava a acusar aquela geração dos pecados que estavam cometendo. Então essa é a principal função do profeta. A principal função do profeta não era adivinhar o futuro. Era fazer com que a lei de Deus, a palavra de Deus, fosse cumprida pela sociedade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O profeta Elias. Vocês não encontram na Bíblia, pelo menos a priori, o profeta Elias fazendo predições de futuro. Ah, não, mas ele falou lá que não ia chover e não choveu. Aquilo ali não é uma profecia, irmãos. Aquilo ali é um decreto. Aquilo ali é uma coisa que ele falou. Tanto que, geralmente, quando um profeta vai fazer o uso da palavra em nome de Deus, ele vai usar a seguinte maneira de se apresentar. Assim diz o Senhor. E aí ele fala a mensagem. Aquela mensagem de Elias, ele não usa esse termo. Por quê? Porque é uma outra coisa que nós não vamos ter tempo de estudar hoje aqui, mas que nós precisamos estudar a respeito da palavra profética. A respeito daquilo que você vai falar e aquilo vai acontecer. E aí independe de inspiração divina. Olha só, vou de novo usar 2 profetas aqui, que a gente é calibradíssimo para falar a respeito deles, e que eles vão mostrar essa linha. Vocês lembram do Eliseu? O Eliseu, a mulher foi lá e falou para o marido, falou, olha, vamos fazer aqui um quarto, vamos colocar aqui uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira para ele comer, para ele ficar aqui quando ele estiver na cidade. E quando ela faz isso, ele chama ela e fala, olha, daqui 1 ano você vai ter um filho. Veja que ele não está dizendo assim, oh, Deus me falou que você vai ter. Não, ele está falando isso. E aquilo se torna uma palavra profética da parte de Eliseu. Então não é, aqui o profeta, o Eliseu, não está fazendo uso da vidência. Ele está decretando algo sobre a vida
daquela mulher. O sacerdote Eli, quando Ana está orando e chorando, não sei o quê, e ele até a confunde com a bêbada, e daqui a pouco ela explicou o que aconteceu. Quando ela termina de explicar, ele vira para ela e fala assim, que o Deus de Israel conceda o teu pedido. E a Bíblia, vai em paz, e o Deus de Israel conceda o teu pedido. E aí a Bíblia diz que ela sai da frente dele e o seu semblante já não era mais o mesmo. Então, ele está lançando uma palavra sobre a vida dela. Então, a gente tem que tomar cuidado. Com a vidência, existem pessoas que têm acesso. E aí, irmãos, é por isso que eu sempre falo que a gente precisa voltar às aulas. A gente vai precisar fazer uma gama de arranjos aqui para a gente conseguir entender isso. Por quê? Porque a vidência, ela pode ser praticada por uma pessoa instruída por Deus, direcionada por Deus, como que eu posso usar a palavra certa? Inspirada por Deus, e ela pode ser também a vidência verdadeira. Vai acontecer não sei o que, por uma pessoa que não é inspirada por Deus. Então, o tempo na gravação não dá pra gente ficar discutindo esse tipo de coisa muito delongado. Mas a gente precisa entender que da mesma forma que uma pessoa inspirada por Deus pode ter acesso a essa vidência, uma pessoa não inspirada por Deus também pode ter acesso a essa vidência. E aí a gente iria falar das pessoas que elas conhecem caminhos que têm acesso a essa vidência. Então, o dom de profecia, ele pode ser uma vidência, que é algo que uma pessoa recebeu uma inspiração. Por exemplo, vou dar um outro exemplo na Bíblia. Quando Jeroboão está indo para o Egito, ele encontra um profeta, o profeta pega a sua roupa, né, sua capa, divide em 12 pedaços, dá 10 pedaços na mão de Jeroboão e fala para ele, olha, depois que Salomão morreu, o reino vai se dividir e Deus vai colocar 10 tribos na sua mão. Quando Salomão morre, ele volta do Egito, que ele tinha fugido porque Salomão queria matar ele volta do Egito e os líderes das 10 tribos procuram Jeroboão e falam, vamos falar com o rei Roboão. E eles vão lá pedir para o rei Roboão que o rei Roboão diminua as cargas de impostos e tudo mais. E aí acontece ali uma cisão e o reino é dividido em duas tribos que vão ficar com Roboão e 10 tribos que vão ficar com Jeroboão. Então, nós precisamos entender o profeta como um vidente, é aquele que tem acesso a mensagens a respeito do futuro. Nós precisamos entender o profeta como aquele que ensina, é por isso que Paulo fala, irmão, se eu chegar para vocês e falar assim, assim diz o Senhor e tal, vocês não têm como avaliar o que eu estou falando. Mas Paulo diz, os profetas falem 2 ou 3 e os outros julguem o que ele está falando. Por quê? Porque esse profeta que Paulo está pedindo para ser julgado na hora, Paulo não está falando, espera para ver acontecer, não. Paulo está falando, ele fala e você julga. Esse julgamento é o profeta que ensina a palavra. Ele precisa ter dom de vidência? Não, ele é um ensinador da palavra. E aí é aonde nós temos que julgar quando a pessoa está fazendo uso da palavra. Ela está baseada, ela está bem baseada na palavra de Deus ou não. Ela faz esse uso ou não. Então, quando nós estudamos a respeito de profecia, nós precisamos entender. A própria Bíblia vai definir a palavra de Deus como a maior das profecias. Então, o ensino da palavra é um ato profético. Não profético no sentido de adivinhar as coisas. E isso vai estar ligado à vidência. Então, eu quero que os irmãos gravem esse conceito. Eu vou separar profeta de vidente. O profeta no Antigo Testamento, havia escolas de profeta. E essas escolas de profeta não eram escolas que se ensinavam as pessoas a terem vidência ou a criarem sistemas de vidência. Não, eram
Os profetas eram aqueles que ensinavam a palavra de Deus. Quando a gente olha o tríplice, o tripé do Antigo Testamento, que era o rei, o profeta e o sacerdote. O sacerdote, ele cuidava dos rituais. Então ele era responsável pelos rituais e ele preservava o que estava ligado aos rituais. Quem que ensinava o povo? Os profetas. Os profetas que ensinavam. O sacerdote não ficava ensinando. Os profetas é que tinham a função de ensinar. Os sacerdotes, eles estavam muito ligados à parte ritualística do culto. Então, nós precisamos compreender essa questão do profeta, da profecia e da vidência. Então, uma outra hora nós vamos falar sobre a palavra profética. Quais as características da palavra profética? Hoje não dá para a gente conversar sobre isso, porque o tempo é escasso. Mas eu quero que fique claro para vocês. Profeta, profecia e vidência. Então, a profecia é o ato do profeta falar. E muitas vezes ele está falando simplesmente o ensinamento que qualquer um pode ter acesso. O vidente é aquele que vai ter acesso às questões futurísticas ou coisas ocultas que precisam ser reveladas. Então, qual é o propósito da profecia? Sempre a profecia, como vidência, ela deve sempre trazer um consolo para a igreja. Ela deve trazer um conforto. Agora, a profecia, como o ensinamento, ela tem que nos exortar, ela tem que nos edificar. E nós precisamos ficar atento a essa questão. Por quê? Porque senão nós vamos ficar... As pessoas vêm, falam qualquer baboseira e a gente vai aceitando. Então, nós precisamos deixar isso bem claro para vocês. O segundo dom que ele vai tratar é o dom de variedade de línguas. E aí, mais uma vez, né, a gente precisa entender que esses dons já aconteciam lá no Antigo Testamento. Então, você tem, por exemplo, o profeta Jonas, ele foi pregar em Nínive, ele falava o idioma de Nínive. Quando você fala sobre línguas estranhas, irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender, não tem interpretação? Fala para você mesmo. Ah, mas edifica você mesmo. E essa é a finalidade da línguas estranhas. Quando você fala em línguas estranhas, a própria Bíblia vai dizer isso, é uma coisa que você mesmo não entende. Mas você sente aquela alegria, você se sente renovado e tudo mais. Ninguém precisa ouvir. É isso que Paulo está falando. Se você não tem intérprete, fala para você mesmo. Sabe um lugar bom para você falar em línguas estranhas quando não tem intérprete? Na sua casa. As línguas estranhas, eu não tenho que falar língua estranha na igreja para que as pessoas saibam que eu posso falar língua estranha, que eu tenho o dom de línguas estranhas. Não, isso é uma coisa que é entre mim e Deus. E nós precisamos ter esse conhecimento. Por quê? Porque na igreja, eu falar línguas estranhas pode até motivar alguém a também buscar o dom, mas encerra aí, a edificação é só minha. Agora, o dom, Deus não fica dando dom para qualquer coisa. Então, quando a gente fala de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos falaram em línguas estranhas num âmbito de grandes proporções, até hoje as pessoas não sabem explicar aquele milagre das línguas estranhas, porque não sabiam se o dom, o milagre estava na boca dos apóstolos ou se estava
no ouvido das pessoas. Por quê? Porque eles vão falar, olha, esses homens não são todos galileus, não são todos aqui da região, são. E por que nós ouvimos? Eles sabiam falar, irmãos, na linguagem, no hebraico, na linguagem original dos judeus. Eles sabiam falar, eles tinham conhecimento. Mas vejam como que eles vão se referir aos dons de línguas lá na descida do Espírito Santo. Eles vão dizer, e por que nós ouvimos eles nas nossas línguas? Então tinha lá um medo, um persa, um não sei o que, um não sei o que, não sei o que, e cada um ouvia no seu idioma. Eu tenho um conhecimento de um caso. A mãe daquela era canela de fogo, né? Assim, era daquelas canelas de fogo. Quem conheceu a mãe daquela sabe que ela era canela de fogo, canela mesmo de fogo. E aí a irmã dela, a tia da Keila, tava com a sogra dela na casa dela, cuidando da sogra dela. A sogra dela estava doente. E a sogra dela era japonesa e não falava português. E aí a mãe daquela falou um dia, eu vou aí orar pela sua sogra. Ah, pode vir. E ela foi, chegou lá, começou a orar, daqui a pouco começou a falar em língua, mistério, não sei o que. E a tia daquela lá, mais perdida do que qualquer coisa, né? E aí, quando o marido o tio daquela chegou, a mãe dele falou para ele que a mulher tinha falado, a mãe daquela no caso, tinha falado com ela em japonês. Quem que tinha ensinado aquela mulher a falar japonês? E ninguém não sabia. Então, mesmo o dom de línguas, ele tem que ser, quando usado numa edificação para aquelas pessoas que estão ali. Então, essa é a finalidade. Deus não vai dar um dom só para fazer gracinha. Tem que ter necessidade de que haja. Eu conheço mais outros casos na mesma linha desse que eu contei para vocês. Mas o que acontece, irmãos? A língua, uma variedade, não é para você ficar, não, eu falo essa, falo aquela, falo... Não. Se você fala e não tem intérprete, fale para você mesmo. Edifique-se a si mesmo. Agora, se tem intérprete, aí você fala para que a igreja seja edificada. E a interpretação, irmãos, ela é peculiar. A gente também não tem como avaliar. Não, o irmão tá interpretando tudo certinho. O irmão não está interpretando certo. Então, nós precisamos de mais tempo para estudar a respeito dessas coisas. E, acima de tudo isso, amado, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter intimidade com esses dons espirituais. Porque senão a gente fica avaliando, a gente fica julgando, e às vezes a gente vai criando. Existem pessoas que fazem as coisas todas erradas? Existem. Só que se eu aprender o certo, quando alguém fizer errado perto de mim, não vai me atingir. Se eu aprender aquilo que é certo, o que é correto, quando alguém fizer o errado, eu sei discernir entre o certo e o errado. Existem algumas pessoas que elas tentam matar o dom dos outros, ou elas tentam fazer com que as pessoas creiam que hoje não é mais atual a questão de dons, que não, dom de língua não existe hoje, não sei o quê. Por quê? Porque ela é frustrada. E como ela é frustrada, ela não aceita que ninguém tenha contato com isso. Não, nós precisamos aprender, sentar, ler a Bíblia, conhecer o que a Bíblia fala. Nós precisamos deixar isso bem claro, porque quando alguém quiser fazer o errado, nós estamos embasados no certo. Então, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso aprender a respeito disso, porque quando alguém chegar, uma coisa que as pessoas morrem de medo, mas a pessoa às vezes ela está pregando e a gente precisa avaliar ela. Não é avaliar se ela é eloquente, não é avaliar se ela tem muita sabedoria ou pouca sabedoria,
mas ter uma análise básica de conhecer essa pessoa. Está falando embasado na Bíblia ou embasado no seu pensamento? Tá certo? Existem muitos pregadores que eles pregam 1 hora, meia hora, 50 minutos, e ele não faz citação bíblica, ele não coloca o texto dele num contexto bíblico. Então, nós precisamos compreender que todas essas coisas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser bem esclarecidas para que nós não venhamos. Primeiro, a Bíblia diz aqui, ó, não desprezai as profecias. A Bíblia vai dizer, sem profecia o povo se corrompe. E que profecia é essa? É o ensino da palavra. Se não tiver esse ensino, o povo vai se corromper. Se não tiver o profeta que ensina, o povo vai se corromper. A língua tem que ser usada no momento ideal. Qual é a finalidade que vai ser usada a línguas estranhas? Ah, não tem uma finalidade específica, é só para me edificar. Falo para mim mesmo, falo comigo mesmo. Às vezes as pessoas, existem igrejas, né, que elas dizem assim, olha, a pessoa para ser levantada no ministério, ela precisa ser batizada. Então essa pessoa ela precisa ficar expondo que ela fala línguas estranhas. Isso não é bíblico. Porque mesmo falar línguas estranhas não é para todos. É que esse se tornou o dom mais simples, digamos assim. Então, não, a pessoa fala... E não é essa a linha, irmãos. Então nós precisamos aprender bem para não sermos enganados. Se você tiver alguma pergunta, coloque no grupo. Se você não tem acesso ao grupo, entre no grupo. Se você não puder, peça aí para os irmãos o meu zap e pode fazer a pergunta para mim mesmo, que nós vamos estar procurando responder na medida do possível. Deus abençoe a vocês e tenham todos um bom domingo.